A paz do Senhor, é uma alegria estar compartilhando a palavra de Deus e hoje nós vamos meditar no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simeão e André que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Esse é um texto que muitos conhecem, né? O chamamento de alguns discípulos de Cristo. E eles eram pescadores, esse era o trabalho deles, né? Eles possuíam barcos, possuíam redes e o trabalho era ser pescadores. E aí Jesus opera um milagre e chama-os então para serem pescadores de homens. Esse é o momento do chamamento, eles tinham convicção daquilo que eles tinham que fazer. E se você for ler de agora em diante, eles começam a acompanhar o ministério de Cristo e ver inúmeros milagres, maravilhas, curas, libertações que Cristo foi fazendo. Mas chegou um momento, né, na vida de Pedro, na vida dos demais discípulos, em que eles entram numa crise da fé. E talvez seja esse o ponto em que muitas pessoas se encontram, numa crise da sua fé. Elas têm um chamado, elas têm uma palavra do Senhor, a palavra já foi lançada sobre a sua vida, mas talvez haja uma crise e o Senhor precise refazer esta palavra. Então nós vemos no Evangelho de João, no versículo 21, após a morte de Cristo e a sua ressurreição, os seus discípulos voltaram a fazer as mesmas coisas. Jesus vai os encontrar, né? O capítulo 21 relata isso do livro de João, que Jesus vai os encontrar fazendo as mesmas coisas de antes, pescando peixes. Eles voltaram aos seus barcos, voltaram às suas redes e estavam fazendo as mesmas coisas. E aí Jesus diz: olha, vá até o barco e lança a rede para o outro lado. E aí Pedro diz: bom, nós passamos a noite aqui tentando pescar, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. Sabe, novamente o Senhor tem que dar uma palavra que ele já havia dito. Eles já conheciam essa palavra, eles já ouviram falar nessa palavra, mas ele novamente tem que dizer essa palavra, reafirmar essa palavra. E isso nos fala acerca de reavivar a nossa fé. Muitas vezes nós já ouvimos a palavra do Senhor, nós temos a palavra, a promessa dele para a nossa vida, mas o Senhor precisa reafirmar o chamado, aquilo que ele já tem para as nossas vidas. Você talvez é alguém que já ouviu a palavra, já conhece a verdade, já tem uma palavra do Senhor, um chamado do Senhor para a sua vida, mas hoje é o dia que o Senhor está reafirmando a mesma coisa. Não é uma nova palavra, mas ele está lançando a mesma palavra, mas novamente, né? Está colocando essa palavra novamente para você ter convicção do seu chamado. Era o que os discípulos precisavam, principalmente Pedro, porque Pedro precisava edificar a igreja. Ele precisava ser aquele que ia edificar a igreja aqui na terra. Ele tinha um chamado muito importante da parte do Senhor. Embora ele tenha vivido todas as experiências com Cristo, de curas, de milagres, de transformação, ele chegou num momento de crise e voltou a fazer a mesma coisa de antes. Então, Jesus tinha um plano para Pedro, que era o início da igreja, né? Que ele fosse a igreja aqui na terra, mas Pedro ainda não tinha esse encargo no seu coração. E essa nova palavra de Cristo para a sua vida é que às vezes o sonho de Deus para a sua vida é real, ele tem, mas ainda esse sonho não desceu no seu coração. Então é isso que o Senhor está reafirmando hoje para você. O sonho que ele tem, né, é tão real, é tão verdadeiro, que vai descer ao seu coração, que vai ser sonho seu também, né? Vai se tornar um sonho seu também, assim como se tornou em Pedro. Quando Pedro entendeu, e é por isso que Jesus pergunta para ele nesse momento por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele precisava ter convicção do amor, do chamado. Pedro precisava ter convicção disso. E esse texto do capítulo 21 de João também diz que Jesus então preparou uma mesa
preparou alguns pães, uma fogueira e disse então para os pescadores, logo após que eles voltaram com as redes cheias, disse para eles trazerem alguns peixes para que eles comessem junto. Isso nos fala também de uma restauração da intimidade com Deus, porque nós sabemos que para a cultura dos judeus, comer junto é símbolo de intimidade. Eles só se assentam na mesa de quem eles têm intimidade. E o Senhor, nesse momento, precisava restaurar em Pedro e nos demais discípulos a intimidade, o relacionamento. Veja, eles conviveram um tempo junto, mas como Jesus havia morrido, eles talvez estavam com essa intimidade abalada. É um tempo de nós restaurarmos a nossa intimidade com Deus, de orarmos, de buscarmos. Intimidade nos fala de nos alimentarmos da palavra, de vida de oração, de consagração, de jejum. Não apenas uma comunhão com Cristo, mas uma intimidade verdadeira com Ele, a ponto de discernirmos o seu chamado e cumprirmos na nossa vida. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida e que essa nova palavra do Senhor, talvez a mesma que Ele já falou à sua vida, mas que hoje Ele está reafirmando, possa descer ao seu coração, em nome de Jesus.